Estamos de volta a mais uma aula aí de marketing aqui no ProJovem Digital. Nós estamos aí falando sobre estratégias aí de marketing, beleza? E na aula anterior, vamos já recapitular. Eu já vou te adiantar que essa aula aqui, nós vamos falar sobre técnicas de engajamento e uso de hashtags, tá? A gente vai entrar realmente naquele detalhe de se funciona, não funciona esse negócio de hashtags. Mas antes eu quero fazer um exercício aqui com você de a gente recapitular tudo que a gente viu na aula passada, beleza? Então, se você não viu a aula passada, nós vamos deixar aí no nosso canal, justamente para você poder acompanhar e chegar aqui sabendo de tudo que nós falamos. Mas vamos lá, nós primeiramente falamos do que é marketing, aí você me disse que marketing era publicidade, era propaganda, e eu falei que sim, que era você tornar público, né, a sua marca, o seu negócio, o seu produto, e aí trazer as qualidades, né, que é a propaganda, de você de fato falar das qualidades, as características boas, ou qual é o problema que o seu produto ou seu serviço resolve. Não é isso mesmo? Então nós falamos sobre isso, falamos também sobre branding, não foi? Sobre você criar a sua marca ela tem que ter aí uma identidade visual, seguir uma psicologia das cores, se isso de fato se aplicar aí ao seu negócio. Nós temos também aí a questão de técnicas ou ferramentas de como você pode divulgar produtos e serviços gratuitamente na internet. E aí é o ponto que nós finalizamos. Basicamente, nós não temos desculpas, tá? Se a gente tem aí um celular ou um PC, a gente é indesculpável, porque nós temos ferramentas poderosíssimas para transformar em dinheiro, tá? Deixa eu te falar um negócio. Quanto é que você paga aí para usar o Instagram, o Facebook? Vocês não pagam nada? Ih, eu tô vendo aqui, o Thiago Calado falou aqui pra mim, pago nada, tu é trouxa, tu paga alguma coisa? Agora vamos ver, vamos ter uma invertida aqui agora. Se você não paga nada, você é o produto, beleza? Se você não paga para usar Instagram, Facebook e tudo mais, você é o produto. E você também paga sim com duas moedas que elas não... Uma delas não tem retorno, tá? Que é tempo. Tempo é o seu recurso aí mais esgotável, ela é o mais raro de todos, ele não tem volta, beleza? Você pode perder dinheiro e ganhar dinheiro de novo, mas o tempo ele não volta, beleza? Então, se você está aí investindo horas e horas, ou gastando tempo, horas e horas, TikTok, Instagram, sem ganhar dinheiro com isso, você que é o trouxa, não sou eu, beleza? Aqui a gente está aqui para te ensinar a ganhar dinheiro com isso, com essa ferramenta aí, beleza? Então, vamos nessa. Nós não temos desculpas se nós temos o celular ou o PC. Então, aqui agora, neste momento, nesta aula, nós vamos te ensinar aí algumas técnicas de engajamento e o uso certo aí de hashtags, beleza? Simbora! Nós temos aí algumas estratégias, afinal de contas, esse é o módulo destas aulas, as estratégias de marketing, né? Formas da gente aí desenvolver a fim de fazer o que lá naquele nosso quebra-cabeça, né? Ou despertar a atenção, gerar interesse para, no final das contas, nós termos vendas. E quais seriam essas estratégias? Aqui, basicamente, nós temos aí o uso de sketches. No que tange ao uso de sketches, você vai falar assim, não, mas Lucas, isso aqui para mim é chover no molhado. Porque já tem aí 10 anos, pelo menos, que eu sigo lá aquele canal Porta nos Fundos. É o pioneiro lá, eles têm 10, 15 anos de estrada já no YouTube fazendo essas sketches. E o que seriam essas sketches? Opa, beleza, tá bonito. O que seriam as sketches? As sketches nada mais são do que uns conteúdos bem-humorados, beleza? Que elas podem ou não possuir uma publi no meio. Por que podem ou não? Aí eu vou te apresentar aí alguns vídeos em que a gente vai analisar alguns casos reais. Mas o primeiro deles é essa moça que está aqui na tela para vocês. Eu vou até explicar o que ela fez nesse vídeo aqui. Você está vendo aí que ela está como cérebro. Vou trazer esse aqui para cá, que eu vou precisar dessa ferramenta aqui. Ela está aqui como o cérebro, né? Que cérebro é esse? Esse aqui é o cérebro do marido dela. Ela entra aqui nessa sketch, nesse conteúdo bem-humorado, fazendo ali uma simulaçãozinha de como se ela fosse o cérebro do marido e como é que o cérebro do marido dela trabalha.
Aí ela entra assim, o que, que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo planejamento semanal, senão eu me perco. E aí na quarta-feira, na segunda-feira eu vou trabalhar, na terça-feira eu vou ter ali o meu momento de ir pra academia, na quarta-feira eu vou ter que separar um tempo. Pra que separar um tempo? Porque lá na Prime Video Sports, esse aqui, na Prime Video Sports vai passar um jogo do meu time do coração contra o seu maior rival pela Copa do Brasil, pela Libertadores, enfim. E aí ela fez ali uma sketch de um conteúdo que traz uma identificação. A gente vai bater muito nessas teclas aqui. Identificação. Beleza? Que é o seguinte, geralmente quem é casal, a mulher, ela fica muito no pé do marido. Nossa, você é muito desorganizado, você é muito isso, é muito aquilo. E essa mocinha aqui, a Lara Santana, ela tem muito isso, de criar conteúdos, sketches, que a gente falou na aula passada, não foi? Sobre conteúdos que geram ali uma autoridade. A gente viu isso nos pontos-chave de importância para você utilizar as redes sociais. E a Lara Santana, essa moça, ela utiliza isso muito bem. Ela é uma humorista, beleza? Ela faz conteúdos bem humorados. E aí ela gerou uma identificação com quem? Logo com quem? Com a Prime Video. Para divulgar que a Prime Video Sports agora possui futebol. Vamos lá, se você sabe quem é o dono da Prime Video, que é o Jeff Bezos, você sabe que ele é um dos homens mais ricos do planeta. Recentemente ele estava figurando como o mais. Atualmente não sei nem se ele é o top 1, mas ele está tranquilamente entre os top 10 homens mais ricos do planeta. Beleza? Isso porque eu não quero arriscar dizer que está no top 5, mas vamos lá. Se um dos caras mais ricos do planeta está investindo em marketing, inclusive está investindo em conteúdo tipo sketches, quem é você para não fazer sketch também? Aí a gente fica pensando, não, mas Lucas, peraí, vamos lá, Lucas, é porque esse conteúdo não tem nada a ver com o meu. O meu conteúdo é uma marca Louis Vuitton, tipo, eu quero conceituar minha marca, ela vai ser chique, igual Louis Vuitton. Tem como você fazer conteúdo e fazer conteúdo de graça para sua marca, beleza? Obviamente, estamos falando aí de talvez um potencial baixo retorno. Nós vamos chegar ainda nessa parte. Mas, como nós temos que te apresentar aqui ferramentas gratuitas, beleza? Não é isso? Porque você está aí ainda construindo uma divulgação de produtos e serviços gratuitamente. Nós vamos te ensinar nessa aula técnicas de gerar isso gratuitamente, beleza? Simbora. Como é que a gente consegue engajamento nas redes sociais? Vamos chegar lá naturalmente. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar o porquê que a gente utiliza as redes sociais. Você sabia que essas redes sociais, geralmente elas vêm como uma fuga geracional? Como é que funciona uma fuga geracional? O primeiro lá, você lembra? Agora eu queria descobrir qual é a rede social que você utilizava. Vai botando aqui nos comentários pra gente dar uma olhada. Você chegou a usar o Orkut? Uma vez, em sala de aula, me falaram, Orkut, professor, o que é isso? Foi aí que eu me senti velho. Me acabaram. Quando perguntaram o que era Orkut, eu fiquei arrasado. Como assim tem gente que não sabe o que é Orkut? Geralmente a galera de hoje, de 15 anos pra baixo, não sabe o que é Orkut realmente, beleza? Adolescente hoje não sabe o que é Orkut. Se você tem aí de uns 16, 17 pra cima, 20 anos pra cima, você é da era do Orkut. Aí o que rolou? Vou até mudar aqui de cor pra gente associar, né, com o Facebook. Dá pra ler aí? Facebook. A galera que tava usando Orkut, tava todo mundo lá usando Orkut. Aí os tiozão, as tia, estavam tudo já curiando a vida dos jovenzinhos. Aí eu disse, não, mas peraí, meu filho, você tá postando uns negócios muito, muito estranho lá, meu filho. Não é assim não, meu filho. Você tá com depressão, você tá com isso, você tá com aquilo. Aí os jovenzinhos fizeram o quê? Não, meu pai e minha mãe estão me vigiando. Eu vou para o Facebook, porque lá eles não vão vigiar minha vida. Há uns tempos depois, 3, 4 anos depois, os ti foram obrigados, né, a usar o Facebook, porque o Orkut deixou de existir. E aí
eles começaram a usar o Facebook junto com o jovenzinho. Aí o jovenzinho, meu Deus, meus pais me descobriram aqui. Agora eu não tenho mais como postar minhas frases de efeito, não tenho como participar das minhas comunidades mais. Vou para o Instagram. Aí, Instagram. E os tiozão ficaram lá. Os tiozão ficaram lá no Facebook, os jovenzinhos foram pro Insta e por aí vai. Aí a galerinha foi pro TikTok, beleza? Os pais ficaram no Insta, ou do Facebook foi pro Insta, aí foi seguindo. Aí vem Omegle, vem um monte de ferramenta pra gente fugir dos nossos pais. Só que uma coisa é certa, galera, o Insta e o Facebook, eles já trouxeram umas ferramentas bem interessantes para a galera que é produtora de conteúdo. Não só produtora de conteúdo, mas a galera que gosta de vender. E agora o próprio TikTok, ele está aí com o TikTok Shop, não é isso? Que vocês vão aprender lá na aula de e-commerce sobre o TikTok Shop. Beleza? Então o Insta está muito propício para você vender coisas. O próprio Facebook não desmerece ele não, tá? Se tem gente ainda mais velha que usa o Facebook, ou seja, tem gente que ainda compra coisas pelo Facebook. Exatamente. Você tá achando que o Facebook faliu? Não. É finado o Facebook. Não, ele ainda funciona e funciona muito bem. Beleza? Só que eu quero dar destaque aqui para essas duas plataformas aqui, que é o Insta e o TikTok. Beleza? Lá no TikTok e no Insta, você é capaz de fazer as sketches. O próprio YouTube, tá, galera? Aqui no YouTube você vê muito isso. As sketches no YouTube, TikTok, Instagram. Beleza? E aí, o que são essas sketches? Nós vamos ver alguns exemplos, beleza? Deixa eu ver. Opa, vou dar um pause aqui. Beleza. Agora, aqui eu vou pedir auxílio aqui da nossa direção. Beleza? Para a gente ver um vídeo junto aqui. O nome desse cara aqui é Fred Bruno. Beleza? O Fred Bruno, ele foi do canal lá Desimpedidos e tudo mais. E aí agora ele fez recentemente uma sketchzinha. Eu vou primeiro passar o vídeo e aí a gente vai reagindo a esse vídeo, beleza? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Vamos começar aqui do zero. Todo mundo vendo aí? Aqui, calma. Beleza. Aqui, hein? 1, 2, 3. Vou dar o play aqui. Quando você percebe que está se tornando com seus pais aos poucos, hein? Aí ele vai fazendo ali os mesmos gestos, né, que o pai dele... Peraí, tá estranho isso aqui. Sentou no sofá, deu aquela coçadinha de pé, beleza? Vai chegando a idade, ó. Até pra se sentar tem que fazer barulho. Isso aqui é a cara da minha mãe. Eu vou passando, ela vai tirando a foto, ó. Tá igualzinho o pai. Ele, que isso? O que tá acontecendo comigo? Ó. Ó. Essa linha Havaianas com a tira mais larga. Tá. Beleza. Tem o que mais? Então é só você colar no site de Havaianas e garantir. Beleza. Tá. Olha aí. Isso aqui foi do Dia dos Pais. Beleza, galera? Deu pra ver aí direitinho. Então, basicamente, o que ele fez aqui? Ele fez uma sketch, né? Quando você percebe aos poucos que está se tornando seus pais. Qual foi o artifício que ele utilizou aqui nesse vídeo? A identificação. E eu quero que a gente vá se habituando a esses termos, tá? Não é a primeira vez que eu estou utilizando ele na aula. Muito pelo contrário, já deve ser a milésima vez que eu estou utilizando ele, justamente para você ficar aí, ó, cravado no seu subconsciente, que isso aqui é uma técnica de engajamento, tá? Lembrando, o tópico dessa aula é sobre técnicas de engajamento. Nós vamos falar de algumas dessas técnicas. E a identificação, ela é primordial. Identificação. Por quê?
Porque a gente entra no Instagram, eu tava falando aqui das gerações, né? Por que uma ferramenta nasce, né? O Orkut, o Facebook, Instagram, TikTok. O que todas elas têm em comum? Redes sociais são para pessoas se socializarem. Mas pessoas só se socializam quando elas têm talvez um entretenimento. Ou seja, você vai entrar no Instagram, vai entrar no Facebook, vai entrar no TikTok para você se entreter. Você quer ver lá uma coisa engraçadinha. Quando você vê um anúncio que você percebe logo de cara que ele é um anúncio, o que você vai fazer? Você já pula ele. Entendeu? Aquilo ali não te chama a atenção. Então, geralmente os conteúdos que geram identificação, eles têm uma retenção maior. O Fred Bruno, que não é besta nem nada, entendeu isso. E aí ele trouxe uma situação do dia a dia. Que é o quê? O filho cada vez mais parecido com o pai. Beleza? Eu me identifiquei com isso. Vi que, nossa, de fato, quando eu era criança, eu até julgava meu pai. Nossa, pai, você tá ficando velho, hein? Sentando pra sentar, agora tem que fazer barulho. Ai, senta aqui, dói tudo. Mas agora que eu tô no meu auge dos 30 anos, eu tô começando a entender meu pai. Que o quê? Quando eu sento, minhas costas dói. Quando ele coloca isso num vídeo que gera identificação, aquilo me prende no vídeo. Ou seja, despertou minha atenção. Lembra que a gente falou que marketing é um conjunto de estratégias? E uma dessas estratégias é justamente você atrair a atenção, beleza? Ele atraiu a minha atenção através da identificação. E aí, lembra que... Vamos voltar aqui nesse ponto do sketches. Possui uma publi no meio. No caso, a publi dele foi lá mais pro final do vídeo, não é isso? Mais aqui pro final do vídeo. Opa, a gente já tô dando spoiler do próximo vídeo. Opa! Vou dar uma pausa aqui, tá, galera? Lembrando que lá no final do vídeo, ele vai e faz a publi junto com as Havaianas. Aí o que ele fala? Olha, esse negócio de pai falar que não gosta de presente, que não precisa de presente, que você já é o maior presente da vida dele, ó, isso aí é balela, tá? Você tem que dar um presente sim pro seu pai. Já fez um gancho, beleza? Então ele trouxe ali uma situação da vida real. Situação real. Aquele lance lá da mãe, ou do pai, né? Filho, olha aqui, deixa eu tirar uma foto. Mano, isso é a cara da minha mãe, bichinha. E eu cada vez entendo mais ela. Porque agora eu quero realmente registrar os momentos. Eu sei que se eu for fazer ali um passeio com minha turma, eu não vou lembrar de tudo que aconteceu lá. O que eu faço? Gravo, tiro foto. Aí o pessoal tá lá se divertindo. Pessoal, vamos só reunir aqui pra tirar uma fotinha. O pessoal, larga de ser velho, cara, para com isso. Mas porque agora eu entendo minha mãe, eu entendo meu pai. Situação real. E aí o que ele fez? Ele fez um gancho para introduzir uma publi. Ele falou, como assim? Não precisa mais de... Não precisa de presente? Claro que precisa de presente. Beleza? Aí o que ele vai fazer aqui? A situação da publi, ele vai e te fala das Havaianas. De uma maneira bem Havaianas. De uma maneira quase que despretensiosa, tá, gente? Assim, ó, aí ele vai e introduz ali uma curiosidade. Havaianas agora não vende só chinelo não, tá? Se você quiser uma bolsinha, se você quiser uma camisa das Havaianas, tudo isso aí tem lá. Ou seja, você tem aí uma variedade de produtos que você pode presentear o seu pai, beleza? Eu vou colocar mais um vídeo aqui pra gente fazer uma certa comparação de publis. Aí eu já vou falando pra você o seguinte. Calma, é um personagem, tá? O próximo vídeo que a gente vai ver é um personagem. Não fique irritado com essa moça, tá bom? A primeira vez que eu vi ela na vida, eu fiquei quase que com um rancinho. Que eu fiquei assim, nossa, que menina insuportável, que menina é essa? Que é metida, assim, é patricinha. Na verdade, era um personagem, o pessoal teve que me explicar, beleza? Que é essa moça aqui, ó. Então, qual é o dia a dia de uma influenciadora? Ela acorda às 10, ela vai pra academia às 15, não é isso? Deixa eu ver aqui. E tá tendo uma musiquinha de fundo. Ah, babinha, coisa de gente granfina. Vai pra academia meio-dia, almoço 1 hora da tarde, faz uma leiturinha lá às 14. Aula de hipismo. Tem tênis, 5h30, gente, que chique. Ó, tomou um negocinho ali, prestou atenção? E aí ela vai pro shopping de helicóptero, faz as comprinhas.
Nossa, Cela, mas como você aguenta uma rotina tão pesada? Pois é, gente, nem eu sei. Na verdade, eu sei, eu tenho um segredinho. Nesse Café Pro Energy me dá energia e foco que eu preciso, né, gente? Porque é helicóptero, são compras, é spa, é treino, é muita coisa num dia só. Eu nem sei como vocês dão conta aí com o metrô, com gente enchendo o saco, com trabalho CLT. Gente, isso aqui salva, tá? Glup, 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 glup. Se até eu preciso de energia, imagina vocês. Então, gente, vai lá tomar um, vai lá. Eu recomendo, tá? E aí, ela introduziu aí um novo produto, que é o Nescafé Pro Energy, beleza? Ou seja, o que ela fez? Ela é um personagem, tá? Não fiquem chateados com ela. Eu fiquei na primeira vez. Personagem de uma moça rica que não entende o que é pegar metrô. Persona. Vou colocar persona. Ela é patricinha, beleza? Patricinha. Ou seja, isso tudo são técnicas de engajamento. Ela está criando ali um estereótipo da vida dela, beleza? As pessoas engajam com ela, nem que seja pra dizer, nossa, que menina insuportável. Nossa, gente, existe gente realmente assim, gente que é metida desse tanto. Aí, se você comenta isso no vídeo dela, é o que ela mais quer, beleza? E aí ela mostrou ali o dia a dia dela, né? Ou fingiu que aquele ali é o dia a dia dela. Ou seja, mais uma vez, talvez ali não foi nenhuma questão de identificação, né? Porque, assim, desculpa, você pode estar aqui assistindo esse conteúdo aqui de graça e tal, mas eu, particularmente, não vim pra cá de helicóptero, tá? Cheguei aqui no estúdio de gravação, não vou fazer comprinhas no shopping às 21 horas da noite com o meu helicópterozinho. Ou então, eu não vou aí para a minha aula de tênis às 5h30 posso tomar aí até o meu Nescafé Pro Energy, mas tênis, ou beach tênis, academia, acordar 10 horas da manhã, isso aí pra mim esquece, tá? E aí ela fala assim, você que é CLT, você que é um trabalhador, eu nem sei como é que você dá conta, ou seja, você vai criando um ranço por essa pessoa, que você vai falando, caraca, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, e essa pessoa aqui tá de sacanagem com a minha cara. Ou seja, ela cria ali uma certa, talvez, antipatia, seja até a técnica de engajamento que ela utilizou nesse vídeo. É o famoso fale bem ou fale mal, mas fale de mim, beleza? Antipatia. Antipatia é um hack de engajamento, beleza? Opa, errado. Como é que eu vou... eu vou usar aqui, que eu já aprendi. Se clicar e segurar na borracha, aparece a opção de apagar tudo. Não, mas eu não queria só apagar tudo, só queria voltar para desfazer o que eu fiz. Beleza. Temos aqui hacks de engajamento. Como é que funcionam os hacks de engajamento? E nós vamos falar, vou dar um breve spoiler, tá bom? Porque ainda nessa aula a gente vai aprofundar o que cada uma daquelas ferramentas lá de compartilhamento, salvamento, comentário, curtida, o que cada uma delas gera no público, beleza? Nós temos aí chamados hacks de engajamento. Que é quando são hacks, são ferramentas utilizadas para fazer com que a pessoa se sinta obrigada a deixar ali um comentário, a deixar ali a opinião dela. Então, por exemplo, geralmente quando a pessoa cria ali uma antipatia é um hack de engajamento. Por quê? Porque você vai se sentir na obrigação de ir lá e comentar alguma coisa, tacar um hate. Hate, geralmente, são hacks de engajamento. Porque, por exemplo, você vê aí uma pessoa que ela tem talvez uma má dicção. Ela fala de um jeito que cria uma antipatia nas pessoas. As pessoas, nossa, que dicção horrível. Nossa, por exemplo, tá surgindo muito conteúdo de página de futebol que tem utilizado narradoras. E tem muito homem que ainda não se conformou que esse é um espaço para as mulheres estarem lá narrando o jogo. Aí o cara vai assim, nossa, tive que assistir o vídeo no mudo. Não importa, você já foi lá, você já deixou seu comentário, você já caiu no hack de engajamento. Já criamos um conteúdo, um vídeo, em que a gente comparava uma pizzaria, falava assim, isso aqui não é em Santorini, na Grécia, não. Aí teve gente que entrou nos comentários assim,
Burro! Santorini fica na Itália! Ou era ao contrário, desculpa, vai ver, eu tô fazendo hack de engajamento aqui agora com você. Santorini fica na Itália e a gente falou que era na Grécia. Então, hack de engajamento são ferramentas que vão fazer com que a pessoa se sinta obrigada a comentar. Que faz seguidores. Tá, tô usando a borracha bonitinho. Que faz ou que gera comentários pra gente economizar palavras, beleza? Então, o hack de ferramenta é uma ferramenta que gera comentários. Vou falar dele novamente, porque isso aqui é um assunto mais pra frente, comentários. Mas como o tópico da aula é... Opa, passei muito. Técnicas de engajamento e uso de hashtags. Fica já anotado aí no seu caderninho esse hack de engajamento, beleza? Como é que eu dou um pause nela? Pronto, dei um pause nela. Então, quando você gera antipatia, quando você gera discordância, quando você gera um hate, isso tudo são ferramentas de engajamento, beleza? Se eu segurar a borracha, apaga tudo, né? Aí, ó. Excelente. Não, aqui já foi. Excelente, meu diretor é o melhor. Beleza? Esse aqui é um vídeo, aquela adolescente fazendo vídeo de arrume-se comigo. Aí ela vai colocando, ela vai criando, tipo assim, esse vídeo ele é muito bom. Depois você pode assistir Lara Santana lá. Mas esse vídeo aqui, ó, ela tá se maquiando. E em momento nenhum ela faz publi. Eu queria te mostrar o que é uma sketch sem uma publi no meio. Beleza? E aí, galera, por que eu geralmente trago esse exemplo? Porque, cara, o roteiro que ela montou foi muito propício para ela chegar aqui e fazer propaganda de uma marca de maquiagem, de uma marca de um hidratante, beleza? Então, se você quiser depois assistir esse vídeo, lá na Lara Santana, ela retrata, por exemplo, como ela enxerga um adolescente do dia a dia. Santana. Basicamente, aqui nesse vídeo, ela vai falando, ai, que saco, nossa, que ódio, tô atrasada. Ai, meu Deus, eu tenho que planejar minha festa de 15 anos. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ai, tenho que ir pra aula. Que ódio. Vira e mexe, ela fala, que ódio. Aí ela fica ajeitando o cabelinho aqui. Você vai criando ali, talvez, uma identificação, porque você conhece um adolescente que é assim. E ali no meio daquele conteúdo, ela pode te entregar uma maquiagem. E aquilo vai ficar na sua cabeça. Esse tipo de estratégia, tá, gente? Esse tipo de engajamento é o que a gente chama, às vezes, de marketing de posicionamento, beleza? Ele simplesmente só se posicionou, ele só se colocou lá, presente ali naquela publicação. Você quer ver um marketing de posicionamento que é muito forte? Que ele está muito atrelado quase ao marketing de conveniência. Marketing de posicionamento. E também tem o de conveniência, e eu já explico agora os dois para você. Vou fazer o seguinte. Como nós vamos entrar numa parte da aula que eu, teoricamente, em sala de aula, eu geralmente uso o meu quadro. Eu vou usar o quadro aqui para você. Quando você utiliza essas técnicas de engajamento nas redes sociais, por exemplo, voltando lá naquele ponto da importância, né? Da construção de autoridade. É o que a gente chama, muitas vezes, de marketing de posicionamento. Vou querer o preto, hein? Beleza. E como é que funciona um marketing de posicionamento? E como funciona o marketing de conveniência? O marketing de conveniência ele está mais atrelado a algo físico, palpável, um produto, beleza? Conveniência.
Pessoal, seguinte. Posicionamento é aquilo que vai ficar martelando ali na sua cabeça, vai alugar um triplex na sua mente. Esse conteúdo que a gente está falando aqui, que é uma técnica gratuita para você utilizar, as sketches, que são conteúdos ali bem humorados, eles vão gerar identificação, vão gerar entretenimento, e o entretenimento é uma baita técnica de engajamento, beleza? Gratuita. Então, você está posicionando a sua marca ali através da sua criação de conteúdo. Você, às vezes, vai aparecer para o seu seguidor, você vai aparecer para o seu cliente de uma maneira, talvez, despretensiosa, beleza? E aí, o seu cliente vai ficar com aquilo na cabeça. E aí, por exemplo, nesse vídeo aqui que eu mostrei da Lara Santana, eu, Lucas, que já estou muito acostumado a ver sketches em que tem uma publi, quando eu assisti esse vídeo até o final, foi a primeira vez que eu olhei para um vídeo e fiquei chateado que esse vídeo só me entregou entretenimento. Oxe, Lucas, como assim? Tá maluco? Eu comecei a olhar para ela com o meu olhar de professor. Lembra que eu te falei que agora eu quero que você utilize as redes sociais com o seu olhar crítico, seu olhar clínico, seu olhar de profissional. Eu olhei para esse vídeo e falei, mano, ela fez um roteiro muito bom, que se ela aqui mete o nome da maquiagem, ela ia ter feito o marketing de posicionamento. Ela não tá falando, compre agora a minha maquiagem, compre logo esse lápis de olho. Não, ela não está te vendendo nada diretamente. Ela está simplesmente ali no background, ali no fundo, falando o nome da marca. Assim como quando eu te falei sobre psicologia das cores e eu falei sobre a marca, né, McDonald's, eu tenho certeza que ali você pensou, quando eu falei assim, as batatinhas do McDonald's lá formando o M, eu tenho certeza que veio ali uma aguinha na boca, ficou salgadinha a tua boca aí, porque você lembrou da batata frita. Ou o cheiro veio no teu subconsciente, por quê? Porque você lembrou da batata frita. Isso é o marketing de posicionamento, quando você simplesmente está ali no background, é o que a gente chamava, né? Você que é mãe, ou você que é filho, aqui pode ser, tem gente assistindo a gente que não é mãe, mas todo mundo que tá assistindo a gente é filho, né? Possivelmente sua mãe falava, filho, você não vai assistir isso, não vai assistir Rei Leão. Na minha época era o Rei Leão que eu não podia assistir, porque tem uma mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Eu sou homem, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então eu não consigo explicar e escrever. Então eu tenho que falar pra você o que eu tô escrevendo. E o que é essa mensagem subliminar? Justamente aquela mensagem por trás, ali no entre linhas. Eu não podia assistir Rei Leão, porque quando o leão se levantava, aí vinha um vento, batia e as folhas formavam a palavra sexy. Ou seja, não deixavam assistir. Onde é que tá essa mensagem subliminar hoje? A Coca-Cola. Vou dar dois exemplos, marca de posicionamento e marca de conveniência da Coca-Cola. Como ela faz o marketing de posicionamento? Você não vai ver alguém chegando para você e tome Coca-Cola. Coca-Cola, uma delícia de explosão, uma explosão de sabor. Não, como é que é? São pessoas alegres no Natal, lá com aquele peito de peru, um Chester, um ursinho polar, Papai Noel. Pessoas em volta de uma mesa celebrando a vida, beleza? Então a Coca-Cola, ela usa a celebração à vida. Vocês se importam de eu conversar com o meu diretor? Que eu vou perguntar pro meu diretor como é que eu anexo mais uma página aqui no meu... Página 2. Não tem, mas enfim, não precisa. Vou colocar aqui no cantinho. Páginas, lá em cima, mais uma página. Tá, meu diretor sabe muito. A Coca-Cola. Coca-Cola. A mensagem maior dela é a celebração. Ela não te vende um produto, beleza? Ela te vende momentos de celebração. Ela te vende alegria. Ela te vende uma experiência. Alegria. Quem toma Coca-Cola não está tomando apenas um refrigerante. Ele está celebrando a vida. Está curtindo o momento. Curtindo a vida. Beleza? É essa a mensagem que está através da Coca-Cola. Ou seja, ela não te vende diretamente. Esse aqui é o marketing de posicionamento. Beleza?
marketing de posicionamento, essa mensagem subliminar que está por trás. E como é que é o marketing de conveniência, Lucas? O marketing de conveniência, eu também vou citar a Coca-Cola, porque ela atua em muito, ela tem várias estratégias, tá? A gente está falando aqui de uma aula de técnicas de engajamento, bem como eu já estou te mostrando estratégias de marketing, ok? O marketing de conveniência, ele atua com a facilidade de compra. Conveniência. Como é que funciona isso? Facilidade. Beleza? Facilidade, ou seja, a partir do momento em que você facilita ali o caminho do seu cliente até o seu produto, você facilita a forma como ele vai comprar o seu produto, essa é a forma que isso também pode ser entendido como uma estratégia de marketing. Por exemplo, eu quero te dar o exemplo, o segundo exemplo que eu vou te dar é esse aqui da Coca-Cola, mas tem um exemplo maior ainda que é o seguinte: você está no seu carro se dirigindo para um local, mas no caminho você precisa passar numa farmácia. De um lado da rua tem uma farmácia A e do lado da rua tem a farmácia B. A farmácia A, ela é muito boa, mas ela é também, o acesso dela é limitado a pedestres. Se você quiser ir nela, você vai ter que virar o quarteirão, virar a rua, estacionar seu carro lá na outra rua para vir subindo a rua e entrar na farmácia A. Por outro lado, a farmácia B, ela tem ali um estacionamento gratuito para clientes. E aí, em qual farmácia você vai se você tiver de carro? Certamente a farmácia B, não é isso? Que tem um estacionamento. Nesse caso, a gente pode falar que o estacionamento facilitou a vida do cliente. Ele foi ali uma estratégia que aquela farmácia utilizou para atrair clientes. Se aquilo atraiu clientes, é uma forma de marketing. Você estava pensando que marketing era só aparecer, era só a publicidade, era só propaganda, mas lembra que eu falei que marketing é estratégia? E é um conjunto de estratégias. Se uma das suas estratégias for a facilidade, você está mexendo aí com o marketing de conveniência. E aí agora eu entro no exemplo da Coca-Cola. Eu estava sem tomar refrigerante durante um tempo. E aí resolveram instalar uma geladeira da Coca-Cola na frente do elevador do meu prédio. Olha só que conveniente. Como é que funciona? Eu só preciso abrir a geladeira, eu pego a latinha, fecho a geladeira, do lado aqui tem a maquininha, eu vou lá, aproximo o meu celular, pago a Coca-Cola e tomo um refrigerante. Ou seja, conveniência, tá ali. Você quer? Não quer? Tá aí, é conveniente, tá aí fácil. É uma facilidade que você tem. Eu não tava tomando refrigerante, mas quando eu descia o elevador, eu via lá o refrigerante. Oi, tudo bom? Tô aqui, hein? Qualquer coisa, tô por aqui. Aí eu ia pro trabalho, voltava, pegava o elevador. Daqui que eu tô esperando ali o elevador abrir. Ou na hora que eu tô subindo ali, tá lá a geladeira. Ei, não quer me levar pra casa? Ei, deixa eu ir com você. Ou seja, eles facilitaram a compra. Eu nem queria refrigerante, mas tá tão perto, tá tão fácil que eu vou comprar. Marketing de conveniência, beleza? Então, são aí algumas ferramentas, umas estratégias de marketing. E pra gente finalizar essa aula, eu quero falar com vocês sobre... só voltar aqui, vou aqui um pouquinho mais pra frente, que é justamente isso, beleza? Essas aqui são as técnicas de engajamento na rede social. Compartilhamento, geralmente... Como é que funciona o compartilhamento, beleza? Se você abrir agora minha conversa no Instagram com a minha esposa, você vai ver lá meme de gatinho e gatinha, né? É um casal que é um gatinho. O gatinho fica ali falando, são situações do dia a dia. Ou então você vai ver um hamster malhando. Você vai ver, ou seja, a gente compartilha coisas um com o outro quando a gente vê o quê? Você já sabe, a palavra tá aí. Tá na ponta da língua. A gente já falou dela aqui trocentas vezes. Isso, identificação. Identificação. Quando eu identifico, eu vejo uma piadinha, caraca, moleque, isso aqui, meu Deus, que bizarro.
Isso aqui é a cara do meu amigo, deixa eu mandar pra ele. Você compartilha, porque você enxergou ali uma situação do seu dia a dia, você enxergou o seu amigo naquela situação, beleza? Então, quando o seu conteúdo da sua marca, não precisa ser só você o tempo todo vendendo produto, tá? Gente, compre agora a minha capinha de celular. Não, você gera um conteúdo aí, que é a capinha do celular caindo, ou é o celular caindo. Caiu no chão. Aí bateu com a tela do celular no chão. Só que a pessoa pegou o celular e falou assim, meu Deus, não trincou a tela desse celular? Por quê? Porque a película que eu vendo na minha loja, ela é antitrincável, ela é antiquebrável. Ou seja, as pessoas vão compartilhar aquele conteúdo, por quê? Porque ela vai mandar pra alguém que vai assim, ó, tá vendo aí? Essa aqui é a película que você precisa. Uma película que não quebra, uma inquebrável. Você tá o tempo todo deixando seu celular cair. Então, vai gerar compartilhamento quando tiver identificação. Comentários. A gente falou dos hacks de engajamento, não falamos? Hack de engajamento, geralmente, é quando a pessoa se sente obrigada a deixar ali a opinião dela. Engajamento. É aquele tipo de conteúdo em que a pessoa vai virar e falar, meu Deus, eu tenho que deixar minha opinião aqui. E aí agora você vai me entender bem. Eu vou te dar um exemplo. Opinião. É que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Sabe aqueles vídeos que tem um casal e aí ele tem tipo uma caixa assim. E aí dentro dessa caixa tem várias garrafas coloridinhas. E em cima também tem aquelas garrafas coloridas e o casal tem que ir botando na ordem. Aí cada um tem a sua vez, né? Aí o cara vai lá, bota a garrafa branca em cima da garrafa branca e tira a laranja, bota em cima da azul. Mas ele acertou uma garrafa. Aí a mulher vai falar assim, não, tá errado. Aí ela tira a garrafa branca de cima da garrafa branca e ela vai e começa a perder o jogo. Aí você fica irritado porque você... Meu Deus, isso tá muito fácil. Tá fácil pra você que tá enxergando a resposta. Pra eles lá, eles não estão enxergando a resposta. Só que você fica irritado com aquela situação e aí você fica lá, se tirar o fulano de tal do jogo, resolve. Eles ganham a brincadeira facinho. Ou seja, ele te induziu, ou seja, hack de engajamento, você já anotou isso aí no seu caderno, ele te induziu a comentar no vídeo dele, beleza? Salvamentos. Geralmente são aqueles conteúdos que geram utilidade. Então você que trabalha aí fazendo cupcake, você que trabalha aí com comida, beleza? Esse é o seu produto. Você pode gerar ali vídeos, né? São técnicas, ferramentas aí. Lembrando que a gente está no tópico da aula de técnicas de engajamento, tá? E uma forma de você que trabalha com comida engajar é mostrar talvez tutoriais ou como fazer, né, aquela receita. É claro que você não vai entregar a paçoca, né? Você não vai entregar ali o seu segredo industrial, né? Vamos pensar, mas tem aquele coreano lá que chega lá e fala, vamos fazer um kimbap. Aí ele vai e fica fazendo aquelas comidas lá. Aquilo gera muito salvamento. Por quê? Porque é um conteúdo útil. Beleza? Quando o conteúdo é útil pra você, você vai salvar, porque em algum momento da sua vida, que eu sei que nunca chega, mas a gente acaba salvando pra ver depois, esse depois aí às vezes não chega, mas o que importa é você, produtor de conteúdo, gerar um conteúdo que vai trazer utilidade, a fim de que as pessoas salvem o seu vídeo para que elas possam tentar reproduzir em casa. Por exemplo, eu tenho várias pastas lá, né, de salvamentos. Aí tenho lá, academia. Vai vendo. Aí todo vídeo que vai aparecendo pra mim de treino, o cara lá fazendo abdominal, até foca fazendo abdominal, eu pego porque eu falei, caraca, eu gostei da técnica dessa foca fazendo abdominal. Aí tá lá pra mim fazendo a técnica. Eu salvo porque pra mim aquele conteúdo é útil. Eu vou tentar replicar aquilo em casa. Com uma foca? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou tentar fazer aquelas 3 séries lá de 20 abdominais em casa. Ou seja, tem uma utilidade pra mim. Eu salvo. E por fim, curtidas. Que é o que geralmente a gente chama de validação, né? A pessoa literalmente curtiu o seu conteúdo. Curtida ou validação. E aí, galera, essas ferramentas aqui são as ferramentas que você vai utilizar de forma gratuita. E qual que é a estratégia por trás de cada ferramenta dessa, né? Isso aqui é o que a gente chama não, eu não vou ser... mau caráter aqui, eu aprendi isso com um cara muito bacana aí da internet. O nome dele é Onei Araújo, tá? Vou dar os devidos créditos aqui. Onei Araújo. Ele fala que isso é o código viral. Ou seja, o que pode tornar o seu conteúdo algo que vai ou que tende a viralizar. Código viral, beleza?
Mais uma vez, o que você está aprendendo comigo aqui de novidade, eu sei que você vai dar o devido crédito, então já que eu aprendi isso com esse cara e eu aplico isso no meu dia a dia, eu também estou dando aqui o devido crédito a ele. Isso aqui, quando você criar um conteúdo que ele gere identificação, que ele gere aí opinião, utilidade e validação, cara, é a receita para você ter um conteúdo aí muito engajado e potencial viral, tá? E a gente já aprendeu aqui nessa aula, né? Algumas técnicas aqui para você utilizar nos seus conteúdos aí de sketch. Ou seja, esse cara aqui, o Fred Bruno, ele fez uma sketch e no final da sketch ele apresentou um produto. Qual foi aqui? Aqui esse vídeo tem muito comentário. Talvez tenha tido muita identificação, salvamentos ou compartilhamentos. Beleza? A cela, o ranço, né? O hack de engajamento. Beleza? Essa moça aqui não entra porque eu achei que faltou a publi aqui e não teve publi. Mas você pode criar vídeos, galera, da sua marca sem ficar com isso. Com esse lance de compre, compre, compre. Mais uma vez, a gente já tá até revisando, né? É o marketing aí de posicionamento ou conveniência, beleza? Agora, já finalizamos essa parte das técnicas. Vamos entrar brevemente agora no assunto das hashtags, beleza? Como é que funciona as hashtags? Elas são palavras-chaves, essa palavra-chave, guarde isso aqui, palavras-chaves, que classificam o conteúdo em um nicho, beleza? E eles entregam esse conteúdo para quem tem interesse nele. Essas hashtags, elas funcionam mais para a máquina do que para a pessoa. Por quê? Ela vai ajudar o seu Instagram a entender em qual nicho. Todo mundo aqui sabe o que é nicho? Beleza, eu vou explicar. Quando você olhar meu rostinho aqui, nesses vídeos, mesmo que você não tenha visto a thumb desse vídeo, você vai pensar, é o Lucas, ele vai falar de marketing. Ah, é o professor Rian, vai falar de e-commerce, ou seja, marketing é o meu nicho, e-commerce é o nicho do professor Rian, beleza? Ou do professor que vier dar aula para vocês. Isso é nicho, uma área de assunto, beleza? Futebol é um nicho, moda, beleza, são nichos, beleza? Então são áreas de interesse, beleza? Bora botar aqui. Galera, a hashtag, ela vai fazer o seguinte. Ih, faltou espaço. A hashtag, ela vai mostrar para o Instagram do que se trata o seu conteúdo. Por isso que lá no TikTok, você vê muito as hashtags, hashtag for you, né? Que é para você. Talvez a pessoa esteja usando essa hashtag errada. Como é que a gente tem que usar, de fato, as hashtags? Para segmentar o nosso público. Por exemplo, aqui, né? Fotografia. Fotografia é um assunto abrangente, mas vamos lá. A pessoa gosta de futebol, gosta de moda, de beleza, e a pessoa gosta de fotografia. O meu conteúdo é de fotografia, beleza. A gente já fez aqui um conteúdo genérico, né? Esse aqui é o conteúdo geral da hashtag. Aí, a gente fisgou aquela pessoa que gosta de fotografia. Mas qual tipo de fotografia? Porque dentro da fotografia, existe ali a fotografia de casamento, a fotografia futebolística, né? Fotografia esportiva, que a gente fala. Não, a minha fotografia é a fotografia de viagem. Beleza. Então, quem gosta de viajar vai curtir esse tipo de fotografia. Já especificou um pouco mais. Então, aqui, geral. Beleza. Um pouco mais específico, botar um pouco mais, ok? Específico. Beleza? Só que ali, dentro de fotografia de viagens, que fotografia é essa? É uma foto, uma selfie minha dentro do aeroporto? É uma selfie minha com a mala pronta? Não, é uma fotografia de paisagem. Ou seja, você está percebendo que a gente está cada vez mais afunilando isso mais específico. Beleza? E aí, por fim, qual tipo de paisagem? É praia? É campo? É fazenda? Não.
é uma paisagem de uma montanha no pôr do sol. Então aqui você chegou no seu alvo, beleza? Chegou no seu alvo. Você falou para o Instagram, para o TikTok, do que se trata a sua publicação. Ou no caso, se você tirou uma foto do seu produto, você vai colocar as hashtags para segmentar. Lembra que a gente falou que o Instagram ele faz muito isso? Ele segmenta o nosso público. Uma das importâncias de você utilizar é justamente a segmentação do público. Por que a gente quer segmentar o nosso público? Porque a gente quer qualificá-lo, beleza? Se você vende maquiagem, coloca lá na foto, hashtag maquiagem, hashtag gloss, ou seja, estamos afunilando, hashtag brilhoso, hashtag rosa, ou seja, você colocou a cor do seu... Você especificou o seu produto. Eu, Lucas, que não gosto de maquiagem, não gosto de gloss, eu não vou acessar o seu produto, mas a Maria Bonita vai. E aí ela vai falar, nossa, é exatamente o que eu estava procurando. Ou seja, você qualificou o seu público. O que você fez? Você afunilou. Aqui embaixo do funil, galera, é basicamente onde a gente quer chegar. Opa. Aqui embaixo do funil é aonde está o seu potencial cliente, beleza? A galera que atravessa, quando ela atravessa essa área aqui, significa que ela tomou conhecimento do seu produto, ela considerou comprar o seu produto, a fase da consideração, beleza? E, por fim, a fase da decisão, ok? Então, é para isso que serve as hashtags. Para que a pessoa tome conhecimento, ou seja, o Instagram leve o seu produto de graça, aquela sua publicação de graça, você não está pagando para o Instagram levar aquela publicação para pessoas que têm interesse nela, beleza? Então, a pessoa vai ter ali, vai tomar o conhecimento do seu produto, ela vai considerar interagir com o seu produto ou não, comprar, e no final das contas ela vai tomar a decisão de comprar o seu produto ou não. Beleza? Basicamente, quem é contra o uso de... Eles falam assim, quem é contra o uso de hashtags, né? Hashtag ainda funciona? Eles vão falar que basicamente não funciona. Talvez não para o usuário, mas para a máquina funciona. Para o Instagram entender do que se trata o seu conteúdo, sim, funciona. O que pode também funcionar ainda mais são as palavras-chave, que é o que a gente chama de SEO, beleza? O SEO é um acrônimo em inglês para Search Engine Optimization, mas ele é muito utilizado lá nas ferramentas de buscas, né? Por exemplo, do Google. Beleza? Deixa eu só... Então, mas ele também ajuda nas buscas do Instagram. Então, quando você tem lá uma publicação, você tirou foto lá do seu creme de rosto facial, você é da linha dos cosméticos. E aí, esse seu creme facial, ele tem até vitamina D. Quando você coloca lá, hashtag creme facial, hashtag cosmético, hashtag beleza, você ajuda o Instagram a entender aquele assunto. E uma coisa não anula a outra, e quando você descreve o seu produto lá, tem aqui a foto, e aqui na legenda, você descreve o seu produto, né? Você descreve o seu conteúdo, usando palavras-chave na sua legenda. Por exemplo, aqui na legenda é o creme que está revolucionando, o creme facial, ou seja, a palavra-chave aqui é creme facial, que está revolucionando o mercado dos cosméticos, ou seja, cosméticos. Cosméticos. Beleza? Quando você utiliza essas palavras-chave, o Instagram, o Facebook,
o TikTok, ele vai entregar ou segmentar aquela sua publicação. Ou seja, essa também é uma técnica de engajamento gratuita que você pode utilizar, beleza? Por exemplo, você já deve ter acontecido de um dia você estava lá no Google e pesquisou preços de bicicleta. Quando você entrou no seu Instagram, o que apareceu para você? Bicicleta. Por quê? Porque ali foram palavras-chave que você utilizou dentro da internet. E aí, lembra que eu falei que se você não paga o Instagram, você é o produto? E como é que você é o produto? Você é o produto com os seus dados. O Instagram, o Google, o YouTube, ele sabe que você é homem ou mulher, que você tem entre 15 a 30 anos, que você mora ou não em Ceilândia, Taguatinga, Londres, enfim. Ele sabe os seus dados. E esses dados, as empresas pagam para ter acesso a ele. Beleza? E aí, quando você digita na internet bicicleta, lá no Instagram, ele vai entender, opa, se ele tá procurando por bicicleta, então ele tem interesse em bicicleta, beleza? Isso você, cliente. Agora, você que é empresário ou empreendedor, você vai utilizar as palavras-chave do seu produto. Você vende bicicleta? Coloque lá na legenda. Postou a foto lá da bicicleta. Coloca lá, bicicleta. Usa a palavra-chave para o Instagram entender para quem ele vai entregar o seu conteúdo. Diga quais são as características da sua bicicleta. Azul. Tem 6 marchas. Beleza? Veloz. Beleza? Enfim. Você vai descrever o seu produto na legenda, porque isso aqui é o que a gente chama de SEO, palavras-chave, beleza? Beleza. Então, pessoal, basicamente, deixa eu ver se é isso. É isso. Isso aqui, ó. Tira uma foto, tira um print daí do SEO, beleza? Você vai descrever o seu conteúdo usando essas palavras, porque aí o Instagram vai entregar para pessoas que tenham interesse nesse tipo de publicação, ok? E também você vai utilizar aí sketches, vai utilizar as hashtags, beleza? Utilize as hashtags, ok? Isso tudo são aí técnicas de engajamento e o uso das hashtags, beleza? Na próxima aula nós vamos falar aí um pouco mais, nós vamos avançar, né, no que tange ao tráfego pago, que já é uma ferramenta que você vai investir um dinheiro para ter um potencial retorno, beleza, pessoal? Basicamente, esse slide aqui eu não mostrei, mas eu desenhei ele para vocês, que é assim que funciona um funil de vendas, beleza? A gente geralmente pode utilizar o tráfego pago para gerar, né, para fazer com que a pessoa tenha conhecimento do nosso produto. E aí vai para a fase da consideração, a fase da decisão. Isso tudo tem alguma característica que a gente vai explicar um pouco mais para frente para vocês, como você pode, de fato, alcançar e fazer com que as pessoas adentrem no seu funil de vendas. Mas, basicamente, eu expliquei aqui, isso aqui de uma forma bem conceitual, como você pode utilizar as hashtags para isso, beleza? Hashtags. Se ficou alguma dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato com a gente. Coloca aqui nos comentários. Temos uma equipe aqui que está de prontidão para tirar qualquer dúvida. E nós nos vemos mais tarde ou na próxima aula em que nós vamos falar sobre tráfego pago. Beleza? Uso de hashtags, SEO, conhecimento e tráfego pago. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Não esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário. Compartilha com quem precisa ter conhecimento desse assunto. Um beijo e até a próxima.